Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje estarei ministrando a lição número 10 da Escola Bíblica Dominical e temos como tema a intercessão pelos Efésios e o texto áureo dessa lição fala: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava nesse momento em prisão domiciliar em Roma por causa da pregação do evangelho, né? Os líderes religiosos de Jerusalém, se sentindo na condição de ameaçados pelos ensinamentos a respeito de Jesus Cristo e por não acreditarem que Jesus Cristo era o Messias, eles pediram e pressionaram os romanos a prender e a julgar o apóstolo Paulo por traição e por provocar rebelião entre os judeus. Então, a missão de apóstolo Paulo era muito mais além de simplesmente pregar o evangelho. O apóstolo Paulo aqui, nessa carta, ele sabia de todas as coisas que iriam acontecer. Mesmo assim, ele não abriu mão, mesmo assim ele não se acovardou, né? Apóstolo Paulo, ele suportou a dor da perseguição, a fim de trazer Jesus Cristo àquelas pessoas, a fim de trazer Jesus Cristo para o povo esse que estava perdido, né? Não conhecia as boas novas. Mas nós sabemos que servir e seguir Jesus Cristo não é uma missão fácil. Então é muito difícil uma pessoa que se encontra na sua zona de conforto, que se encontra com seus dogmas, com as suas crenças, de repente a conhecer e aceitar um Cristo que ele veio para te entregar uma cruz, porque ele disse que é para que nós tomamos a sua cruz e o seguimos, e isso não é tão simples assim, né? Seguir Jesus Cristo significa abrir mão de muitas coisas, significa abrir mão de tudo que você acreditava até ali, de todo o seu conforto, de toda a sua crença, e inclusive abrir mão da sua própria vida. Então era uma missão muito difícil ao qual o apóstolo Paulo ele havia sido incumbido pelo próprio Deus, mas ele não temeu, ele não se acovardou, né? Se o apóstolo Paulo ele não tivesse pregado o evangelho, se o apóstolo Paulo não tivesse feito o que ele fez, com certeza ele não seria preso nem seria perseguido, né? Ele seria poupado dessas coisas, mas de contrapartida ele não teria feito com que o povo de Éfeso ouvissem as boas novas a respeito de Jesus Cristo e da salvação, e com isso se converteram. Então ele trocou a sua vida pela vida de muitos, pela vida daquelas pessoas, né? E aí vem a pergunta: por que o apóstolo Paulo ele orou? Qual foi o motivo e qual foi o propósito da oração de apóstolo Paulo, né? Nós sabemos através da Bíblia, através do que a gente já estudou, que Éfeso era uma cidade muito complicada, era uma cidade muito difícil, né? Por isso que o Senhor Deus enviou o apóstolo Paulo nessa primeira missão à cidade de Éfeso, né? Esse lugar era um lugar que completamente vivia com muita religiosidade, vivia-se com muita idolatria por parte das pessoas. Nessa cidade eles idolatravam e adoravam a deusa Diana, né, tal da deusa da fertilidade. E então o apóstolo Paulo, ele diante desse desafio, e ele não se intimidou, né? Ele escreveu essa carta para os seus irmãos que ainda estavam ali, ainda trabalhavam para Deus, né? Tinha sua missão apostólica na cidade de Éfeso, nos templos, e ele escreveu essa carta com o intuito de que esses fiéis irmãos dele não desistissem da sua missão. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava em prisão domiciliar em Roma, e esses amigos, né, esses fiéis também que estavam na cidade de Éfeso, sabendo de sua prisão, se entristeceram, né, esmoreceram, e
Então o apóstolo Paulo, ele não queria que eles desistissem da missão, de continuar essa missão, né? Porque a vida dele, ele já não sabia mais, assim, preso. Ele estava à disposição de Deus e das leis ali, que ele estava disposto a qualquer coisa. Então ele queria ter certeza que aqueles fiéis que ainda estavam ali na cidade de Éfeso não desistissem, né? Mais entristecido que eles estavam, e ele sabia que eles estavam, ele escreveu essa carta. E aí eu pergunto a vocês, e hoje? Como que nós nos encontramos na nossa atualidade? Será que a gente está exatamente como o povo, como esses compatriotas, como esses fiéis da cidade de Éfeso? Será que nós também estamos entristecidos, frustrados, frios, diante dessas dificuldades, diante dos problemas que estão ao nosso redor? Será que você está abatido por causa das coisas que estão acontecendo? Então, e por causa disso, você tem deixado de orar, por causa disso você tem deixado de buscar ao Senhor, por causa dessa tristeza, desse abatimento, você tem deixado de ter um relacionamento com Deus? Então, essa lição, ela veio para nos confrontar mesmo diante dessas circunstâncias, né? As suas forças, elas têm sido roubadas, né? Sua fé, ela tem sido minada a ponto de você achar que Deus, ele não faz mais aquilo que ele já fez, ou que Deus não pode, você não acredita mais que Deus possa fazer nada por você, ou nas coisas que ele prometeu que faria por nós. Paulo, sabendo disso tudo, ele escreve essa carta, preocupado exatamente com a nossa reação. Tanto que essa carta, ela está aqui conosco hoje. É como Deus nos dizendo o seguinte: não entregue os pontos, não desistam, né? Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos problemas, não se curvem diante do que o mundo está te colocando, do que o mundo está oferecendo para você. Não tire os seus olhos de mim, não se afaste da cruz, né? Não tire os seus olhos perante a minha presença. Eu sou Deus, eu sou grande, eu sou. E eu continuo fazendo milagres, eu continuo fazendo todas as coisas. Eu sou o dono de todas as coisas. Eu detenho poder sobre todas as coisas. Tudo e todos me pertencem. Então, Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele não estava preocupado com ele. Quando Paulo falou lá no versículo 14 do capítulo 3, ele não estava pedindo por ele estava pedindo pelas pessoas, ele estava pedindo por outros. Essa é a verdadeira oração intercessória, né? A oração intercessória é quando você se dispõe para orar, para pedir, para suplicar ao Senhor por outras pessoas, quando você paga o preço por outras pessoas e não mais por você, né? Paulo, ele nessa oração, ele pede para que o homem interior, esse que está dentro da gente, seja curado, seja realmente transformado. Porque não basta só eu agir com o meu exterior, não basta eu procurar ser santa, não basta eu procurar fazer as coisas corretas por obrigação, por causa da sociedade, por causa disso, por causa daquilo. Deus, ele não recebe essas coisas. Eu preciso me curar, eu preciso me transformar, nascer de novo, né? E quando Paulo ele escreveu essa carta, ele estava preocupado com esse homem interior, né? Porque ele sabia que tudo começa de dentro para fora, não de fora para dentro. A transformação por cada um de nós, ela tem que sair de dentro da gente. Então, em que circunstância que você se encontra no dia de hoje? Quantas coisas você começou e você não concluiu? Aquele curso de inglês, a faculdade que você queria tanto fazer, se matriculou, fez 1, 2 meses, mas você desistiu, parou, cansou, perdeu o foco. E dentre outras coisas mais, aquele projeto de exercício que você precisa fazer para a sua saúde e você começou, ou você sempre posterga, na segunda-feira eu começo aquela dieta, eu preciso perder peso,
né? Para manter a minha saúde física, para eu poder manter em ordem o templo que Deus me deu para eu cuidar, né? Aquele projeto de fazer uma obra, de fazer uma missão, e você começa e não termina, aquele projeto de escrever um livro. Então, Paulo estava preocupado com isso, com essas coisas que a gente começa e a gente não termina, a gente perde o foco. O ser humano, ele não pode viver perdendo foco. A gente tem que ter foco na vida, você tem que focar e ir adiante, porque senão as coisas elas não vão dar certo, você não vai conseguir. Deus, ele não consegue se concentrar e abençoar uma coisa que você mesmo não consegue dar um objetivo para essas coisas. Então, essa era a maior preocupação do apóstolo Paulo. É necessário termos foco em tudo, senão nada vai dar certo. O apóstolo Paulo, ele tinha muito receio de que com essa tristeza, com esse sentimento que os irmãos lá, os fiéis, estavam, eles pudessem parar a obra. E isso seria uma coisa muito fácil, né? Se o homem interior que está dentro de mim, ele for transformado, o exterior, ele vai fluir brilhantemente, transparentemente, ele vai transparecer com aquilo que está dentro de você, com aquilo que está dentro de mim. Então, essa parte da lição, vamos nos concentrar, trazer para a nossa atualidade, trazer para a nossa realidade que eu preciso tratar dentro, eu preciso morrer e nascer de novo, eu preciso me converter. Existem muitas pessoas que vivem na igreja, que estão na igreja há anos, que trabalham na obra, mas que não conheceram a Deus ainda efetivamente. Tem pessoas que não tiveram experiência com Deus e se dizem crentes, e se dizem pessoas cristãs, né? Servem, fazem obra de caridade, estão ali nas funções de obreiros e diaconatos e presbitérios, etc. e tal. Só que ainda não são pessoas convertidas. A gente cansa de ver, e é muito triste isso. A pessoa ela ser obrigada a ser santa, a pessoa ela ser obrigada a fazer o que é certo, mas sendo que dentro dela ela não quer fazer aquilo ali. Dentro dela ela queria estar fazendo outras coisas. Então é isso que a gente precisa tratar. Eu não sou obrigada a ser santa. Eu não sou obrigada a fazer nada certo. Por que eu vou fazer? Por que eu vou ser santa? Qual é o objetivo disso se eu não estou sendo feliz? Se eu estou fazendo por obrigação? Porque eu me batizei? Porque eu fiz um juramento? Você acha que Deus aceita essas coisas feitas por obrigação? Eu fazer uma doação por obrigação? Eu devolver meu dízimo por obrigação? Sendo que eu estou aqui fazendo planos com aquele dízimo, com aquela oferta que no final de um ano eu poderia fazer um monte de coisa, eu poderia viajar, eu poderia comprar um carro com o dinheiro do dízimo, com o dinheiro da oferta, eu posso fazer 1000 coisas. Vocês acham que está certo isso? É isso que Deus quer de nós? Deus, ele é amor. Deus, ele transborda amor e tudo gira em torno deste amor. Eu preciso também agir com amor. Eu preciso fazer as coisas por amor. Eu preciso procurar ser santo por amor. Eu preciso procurar fazer o que é certo por amor, por gostar, por amar o Senhor Jesus, por amar a palavra de Deus e não porque eu sou obrigada. Então, se você vive assim, se converta, muda. Ajoelha diante do Senhor e fale com Ele: Senhor, eu não te conheço. Senhor, eu conheço Tua palavra, eu conheço Tuas escrituras, mas eu não te conheço efetivamente, eu nunca te vi. Eu não entendo nada. Eu faço o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu acho que é certo. Mas eu mesma não queria estar lá na igreja no domingo, eu não queria ir para a escola bíblica dominical, eu queria ir para a praia. Eu queria passear. Mas eu tenho que estar lá porque eu tenho que cumprir um papel, porque meu pastor vai me ver, vai exigir. Gente, isso tudo é inútil. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. A gente não pode continuar fazendo as coisas por obrigação. Que quando Jesus voltar, aí cada um vai olhar para a cara do outro e vai falar: o que eu fiz? Eu servi a Deus, eu jejuei, eu madruguei, eu fiz tudo. E eu tô aqui, eu vou ficar aqui nessa terra.
Eu vou passar agora pela grande tribulação. Por quê, meu Deus? Senhor, Senhor. Não vai resolver. Não vai resolver mais nada se eu não começar a agir segundo o coração de Deus, que é o segundo com amor. Amor, foco, determinação, objetivo. Eu preciso ter objetivo, eu preciso ter foco na minha vida, senão eu vou me perder. Eu não vou conseguir fazer nada, eu vou girar, girar, girar e ficar tonta e não vou mirar em nada na minha vida. O ser humano, ele precisa de foco. Então o apóstolo Paulo estava muito preocupado com essas coisas, né? Paulo, ele exorta o tempo inteiro para que não caiamos no pecado e na concupiscência da carne. A coisa mais fácil que eu vejo, e eu não estou dizendo isso com os meus olhos, eu estou dizendo isso que a gente assiste nas mídias, na televisão, ao redor da gente, as pessoas cedendo à concupiscência da carne. A coisa mais comum que a gente está vendo hoje, eu não vou dizer lá no mundo. Eu não estou dizendo isso para quem não serve a Deus, estou dizendo para quem serve a Deus. O que está acontecendo hoje, a coisa mais comum é divórcio, separação, briga. É a pessoa voltando para o mundo, deixando o velho homem tomar conta, voltando para os vícios. E acha que isso é normal. Amanhã eu volto para Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupou demais em falar que a gente não deve ceder a isso. Hoje a gente se encontra numa situação de provação. Hoje a terra passa por provação. Tudo está disposto para a gente errar. Tudo está servido para a gente pecar, para a gente cair. Só que a gente tem que ter vigilância triplicada agora. A gente não está podendo ir para as igrejas. A gente não consegue. Não estamos conseguindo. A gente não pode desistir. Desistir de buscar o Senhor. Desistir de orar. Trazer para nós esse Deus. Porque Ele não saiu do lugar. Deus, Ele continua no mesmo lugar. A mão dele continua estendida sobre a terra. A mão de Deus, ela continua estendida sobre nós. A gente que está se desviando. Nós que estamos saindo da proteção dele. Não é ele que está tirando a bênção da terra. Não é ele que está nos castigando. Somos nós que estamos provocando isso conosco. Deus, ele não tem culpa de nada. Ele está no mesmo lugar, com as mãos estendidas para nós. Nós estamos nos desviando, cedendo ao mundo, à pressão. Só porque não tem culto. O que está acontecendo com as pessoas? Então essa lição, ela vem para nos exortar mesmo. E devemos estar debaixo da graça de Deus o tempo todo. Devemos estar debaixo da proteção divina. A gente não pode sair. Não pode. Porque se você sai, pode ser fatal. Pode ser fatal. Então, o amor que Paulo ele fala desse amor de Deus é o que nós devemos também transparecer, né? Nós devemos exercitar esse amor o tempo todo. Nós não devemos ser maus e desejar o mal de acordo com o que o mundo ele está nos mostrando, nos oferecendo, nos promovendo. Paulo ele pede para que a gente olhe para Jesus, que deixou sua glória, deixou sua condição de Deus, deixou todo o seu poder para vir para esse mundo de pessoas más. Aqui ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi mal falado, tudo por amor. Jesus Cristo, ele sofreu por amor de nós, por nós. Há 2000 anos atrás, os nossos pecados, eles estão lá, na condição de Jesus Cristo. A nossa conta foi paga.
Mas, para merecer essa conta, nós não podemos renegar, nós não podemos nos desviar. A gente tem que continuar firme no propósito do Senhor. E seja lá o que for, o que acontecer, a gente não pode desistir. Não podemos abandonar a presença de Deus nas nossas vidas, fingir que não existe, fingir que nada está acontecendo. Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E a gente só se livrará de tudo isso com a presença dEle, com o poder dEle, né? Então, quando Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, esse amor todo, Ele sentia por nós, Ele sente por nós. E eu só vou conseguir entender a Bíblia, eu só vou conseguir entender o que está escrito ali, eu só vou conseguir entender o que o meu pastor prega, eu só vou conseguir entender o que eu vejo nos púlpitos a partir do momento que eu entender o que é o amor. A partir do momento que eu começar a entender o significado desse gesto de Jesus Cristo. Se eu não entender, eu jamais vou entender sobre a minha religião. Eu vou estar ali servindo de tola. Então, nós não podemos nos enganar, nos iludir. Paulo, ele enfatiza que Deus, ele pode fazer muito mais do que a gente pensa. Quando eu oro, eu sou limitada. Eu não tenho noção do poder de Deus. Eu não tenho noção do que existe além dessa vida. Eu não tenho noção do que existe lá onde Deus vive. Eu nunca vi. Mas Paulo, ele fala, Deus, ele pode te dar muito mais do que aquilo que você está almejando, do que aquilo que você pede. Nós somos muito limitados. Nós somos muito fracos. Fracos, a palavra é certa. A gente não consegue nem se prostrar diante do Senhor. A gente não consegue nem tratar Deus como nosso amigo. Pedir para que Ele venha até nós. É difícil mesmo. Você pegar uma Bíblia sozinho e tentar entender. Tudo ali é muito complicado. Mas a sua oração, ela tem um poder muito grande. A sua oração é o que te liga no céu. É o que te liga entre a terra e o céu, que te leva na direção do Senhor. Então nós não temos noção do poder que nós temos diante de uma oração. E Deus, ele fala que o poder dele é muito mais além do que eu posso imaginar. Deus, ele é um Deus de detalhes, é um Deus de todas as coisas, do pequeno ao máximo. E eu não tenho noção disso. Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você em todas as circunstâncias, no mínimo e no máximo dos detalhes. A oração, ela tem poder. E Deus faz da nossa oração a nossa salvação. Porque é através da minha súplica que Deus ali vai conhecer o meu desejo e a minha vontade. Se eu não falar, Ele não vai se intrometer no meu coração do que eu preciso. Ele não é um Deus intrometido, Ele não é um Deus que não tem educação. Então eu preciso falar com Ele o que eu quero. Eu preciso saber me expressar diante de Deus. Eu não posso pegar uma rede social e me expressar no Facebook e etc., achando que alguém ali vai fazer alguma coisa por mim e nem por você. Para de expressar suas emoções diante das redes sociais. Para de expressar suas emoções, seus sentimentos, suas tristezas para as pessoas que não podem fazer nada. Expresse suas emoções para Deus. Ele pode dar muito mais daquilo que você imagina. Quando você para adorar, tem muita gente que entende que adorar é cantar. Ah, eu vou adorar, vou cantar. Não é. Adorar é adorar. Cantar é cantar. E você pode adorar a Deus em todos os lugares. Você pode adorar a Deus na pia, fazendo seu almoço, lavando sua louça, lavando sua roupa, dirigindo seu carro, indo pro teu trabalho, indo pra tua igreja, indo levar teu filho na escola, indo buscar teu filho na escola, andando de bicicleta, em qualquer lugar. Isso é adorar. Isso é procurar estar na intimidade com o Senhor. Isso é fazer com que Deus, ele se torne seu amigo. Eu quero que Deus seja meu amigo, mas eu não posso limitar a presença de Deus na minha vida nos cultos, na igreja.
Eu tenho que trazer Deus para minha realidade, para minha vida, para o meu dia a dia, pro meu tudo. Eu não posso ter Deus somente na hora da oração, na hora que eu abro a Bíblia, não. Deus, ele tem que ser meu amigo. Eu posso conversar com ele em todos os lugares. Eu posso estar lavando uma louça conversando com Deus, eu posso estar fazendo tudo. Então a gente tem que parar de limitar Deus nas nossas vidas. Para de limitar a presença de Deus. Se você tem acesso livre a Ele através de Jesus Cristo, para que você está se limitando? Deus, ele está aí, as suas mãos estendidas sobre nós o tempo todo. Ele não mudou a posição da mão. Ele não mudou a chuva de bênção sobre as nossas vidas. Nós que estamos loucos, desesperados, ansiosos, por causa de tudo e por causa de nada. Irmãos, pelo amor de Deus, não faça com que o que está acontecendo agora te afaste de Deus. Não permita isso. Então, quando Jesus Cristo, ele fala a respeito da família, lá no início, né, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, ele quis dizer que essa família, ela inclui a todo mundo que acreditou lá no passado, que acredita agora e que acreditará no presente em Deus, que prega o Deus, que conhece o Deus, que sabe do Deus, que ama o Deus e que é amigo de Deus. Nós somos uma família e essa família é uma igreja que é o corpo de Cristo. Logo, você não pode andar sozinho. Como há tempo para todas as coisas, Deus, ele determinou este tempo agora para a gente estar só. Mas o certo é estarmos juntos como igreja. Aquele que sair dessa e decidir ficar só, ele vai se perder. Aquele que agora está sozinho e quando passar isso tudo, ele decidir, ele gostar de ficar sozinho, ele gostar de se afastar, ele perceber que a igreja não é bom, que a igreja não é lá grandes coisas. Essa pessoa que se isolar da família de Cristo, essa pessoa, ela vai se desligar de si mesmo. Ela está se desligando de Deus sozinho. Não pensa você que depois disso tudo você vai ficar sozinho, que vai ser bom, que vai ser melhor, que ficar sem igreja é legal. É até bom ficar sem igreja. Posso fazer um monte de coisa. Não cai nessa não. Porque se você fizer isso, você vai ficar sozinha de Deus. Né? Porque é isso que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Somos uma família em Deus. Não podemos nos iludir com tudo que o inimigo está nos mostrando, está nos propondo neste momento. Né? Cristo, ele é o centro da nossa vida. Cristo, ele é o centro da igreja e ele deve ser glorificado todo o tempo. E a igreja nunca terá glória por si mesma, mas nós juntos, no corpo dele, faremos a glória descer para nós através da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, eu quero concluir esta lição falando que não podemos desistir, não podemos parar, não podemos perder o foco, não podemos desanimar diante do que o mundo está nos oferecendo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a mim, ao meu espírito, à minha alma, o Senhor Jesus, ele é dono, ele está no domínio de todas as coisas e não sou eu mais quem vivo. Eu vivo segundo a vontade dele e que a gente não ceda às concupiscências da carne, não ceda às ofertas, os manjares do inimigo. Mantenhamos firmes na fé, em oração, em jejum, em madrugada, trazendo e cultivando a presença desse amigo maravilhoso que é Deus e Jesus Cristo, Espírito Santo nas nossas vidas. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho com vocês. Agradeço a oportunidade que Deus me dá mais uma semana de estar falando com vocês. Um abraço, fiquem na paz.